Olá, beleza? Eu sou o professor Fábio Seschini, do Viajando pela Fisiologia. E a galera tem me perguntado muito assim sobre gasto calórico, como estimar, como é que é o cálculo, como relaciona com o consumo máximo de oxigênio. E é muito bacana esses tipos de perguntas. Por quê? Porque a gente pode ir ensinando vocês aquilo que a gente aprendeu ao longo aí de quase 20 anos na área da fisiologia do esforço. Então olha que interessante. Vamos pensar em um exemplo aqui, beleza? Então eu tenho uma mulher de 28 anos, ela tem um certo grau de excesso de peso e, portanto, vai fazer exercício para emagrecer e ela pesa hoje 72 quilos, beleza? Nós fizemos um teste aeróbico com ela e descobrimos que o consumo máximo de oxigênio dela foi de 3,2 litros por minuto. Bom, você já me conhece, se não me conhece, sabe que eu sempre oriento os meus alunos para ter o valor do consumo máximo de oxigênio sempre em unidade absoluta em unidade relativa. Então, nosso primeiro passo, nós vamos transformar o valor do consumo máximo de oxigênio em unidade absoluta, 3,2 litros por minuto, para a unidade relativa, que vai dar a conta 44,4 ml por quilo por minuto. Ah, professor, faz a conta aí de novo. Cara, já fiz 2 vídeos anteriores com essa conta. Acesse aí os vídeos anteriores que você acha lá, beleza? Bom, agora a partir daqui eu não ensinei ainda. Qual que é um outro passo que você tem que fazer para você poder calcular gasto calórico a partir de consumo máximo de oxigênio? Eu tenho que pegar o valor do consumo máximo de oxigênio em mililitro por quilo por minuto e transformar para METs, que é a unidade metabólica. E como é que você faz isso? Muito simples. Você pega o valor do consumo máximo de oxigênio relativo e divide por 3,5 ml por quilo por minuto. Se eu pegar o valor do consumo máximo de oxigênio relativo, 44,4 ml por quilo por minuto, e dividir por 3,5 ml por quilo por minuto, eu transformo o VO2 máximo relativo para VO2 máximo em unidades metabólicas, que é o MET. Então, nesse caso aqui, o VO2 máximo em METs é de 12,7 METs, beleza? E por que eu preciso do valor em METs? Porque se você pegar uma das fórmulas que é mais utilizadas para estimativa de gasto calórico em esforço, que é a fórmula do Colégio Americano de Medicina do Esporte, a fórmula ela pede o seguinte para a gente, ó, a intensidade do exercício em METs vezes 3,5 ml por quilo por minuto vezes o peso da pessoa. Então, se eu não tiver ideia de qual é o tipo de esforço que eu vou fazer e qual que é a intensidade desse esforço em METs, eu não consigo, matematicamente, fazer essa estimativa numa planilha de Excel ou no cálculo do seu celular mesmo, que é muito simples. Então, para exemplificar, vamos imaginar o seguinte. Essa mulher vai fazer um treino aeróbico contínuo, constante na esteira. E ela, na parte principal, estou tirando a parte de aquecimento e a parte de volta calma, na parte principal tem duração de 20 minutos e ela vai fazer numa intensidade de 55% do consumo máximo de oxigênio. Beleza? Muito bem. Qual que é a intensidade da parte principal? 55% do consumo máximo de oxigênio. Então, eu preciso saber quanto é 55% do consumo máximo de oxigênio em unidades metabólicas. Como é que você faz essa conta? Muito simples, ó. Qual que é a intensidade? 55. Então você põe 0,55, porque é um percentual, tem que colocar 0, antes, e multiplica pelo valor do VO2 máximo em METs, que é 12,7 METs, beleza? Se você fizer essa conta aqui, 55% do VO2 máximo vai dar exatamente 7 METs. Então quer dizer o seguinte, quanto que os músculos dessa aluna consomem de oxigênio em 1 minuto correndo na esteira, numa velocidade que corresponde a 55% do consumo máximo de oxigênio. 7 METs, beleza? Então agora eu venho para a fórmula. Qual que é a fórmula? Intensidade do esforço em METs vezes 3,5 ml por quilo de peso por minuto vezes o peso. Então vamos colocar as informações na fórmula. Qual que é a intensidade do esforço que eu quero estimar o gasto calórico? 7 METs vezes 3,5 ml por quilo por minuto vezes o peso da aluna, 72 quilos. Então, se eu multiplicar isso por isso e o que der aqui por isso, vai dar 1,74. Como aqui eu tenho quilos e aqui eu tenho quilos, nós aprendemos com o tio Roberto, em alguma série aí da escola,
que quando você faz multiplicação de dois números que têm unidades de medida similares, você tem que cortar a unidade de medida. Então o que sobrou? 1,74 mililitro por minuto. E aqui você tem que lembrar um conceito, uma constante da fisiologia do exercício, que é o seguinte: a cada 1 litro de oxigênio consumido, gera 5 calorias de energia, certo? Isso é uma constante fisiológica, ok? Aqui eu tenho mililitros ou eu tenho litro? Professor, aqui é 1,74 mililitros por minuto. Então o que eu tenho que fazer? Transformar mililitro por minuto para litros por minuto. E como é que eu faço isso? Muito simples. Pego esse valor aqui, divido por 1000, vai dar 1,74 litros de oxigênio consumido por minuto. Se 1 litro consome 5 calorias, 1 litro, 0,74, deve consumir um pouquinho mais de 5, certo? Então o que eu faço? Eu pego 1,74 litros por minuto, multiplico por 5 calorias, que vai dar o gasto calórico por minuto nesta intensidade aqui, que neste exemplo está dando 8,8 calorias por minuto. Então a nossa aluna fictícia, correndo 1 minuto na esteira, na intensidade de 55% do consumo máximo de oxigênio, que corresponde a 7 METs, quantas calorias ela vai gastar em 1 minuto? 8,8 calorias. Quanto tempo ela vai ficar nesta intensidade? 20 minutos. Então 8,8 calorias. Então se você multiplicar 8,8 calorias por minuto vezes 20 minutos, o gasto calórico da parte principal da aula em 20 minutos vai dar 176 calorias. Por que é importante isso? É importante para o emagrecimento? O emagrecimento não está linearmente associado a gasto calórico. Hoje você tem trabalhos na literatura, por exemplo, comparando os treinos intervalados de alta intensidade com os treinos aeróbicos contínuos. E aí os treinos aeróbicos contínuos de 1 hora de duração dá, por exemplo, 300, 400 calorias. E o treino HIIT dá 125 calorias. E os estudos mostram que o treino HIIT ele tem um impacto maior no emagrecimento. Então quer dizer que isso não está diretamente ligado à questão do emagrecimento. Entretanto, isso está muito relacionado com o risco do ser humano desenvolver doenças cardiometabólicas. Por exemplo, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele diz o seguinte: se em uma semana tudo aquilo de movimento, de exercício que a pessoa faz em uma semana, se tiver um gasto calórico abaixo de 1.500 calorias, esse gasto calórico menor do que 1.500 calorias por semana é um fator de risco que pode aumentar a chance de você desenvolver doenças cardiometabólicas, como diabetes tipo 2, como esteatose hepática não alcoólica, como hipertensão arterial e outras doenças. Portanto, dá para a gente fazer assim. Vamos imaginar que o seu aluno de personal ele tem fatores de risco para doenças cardiometabólicas, beleza? E se ele tem fatores de risco para doenças cardiometabólicas, vamos imaginar que ele vem 3 vezes por semana. Se ele vem 3 vezes por semana, a gente precisa gastar pelo menos 1.500 calorias em uma semana. Se ele vem 3 vezes por semana, eu teria que ter uma sessão que aproximadamente gastasse 500 calorias. Se ele fala para mim que ele vem 5 vezes na semana, a minha sessão, em termos de efeito protetivo, adaptativo doença crônica, teria que ter aproximadamente 300 calorias por sessão. Se ele viesse então 5 vezes na semana e eu precisasse, como meta do meu treino, fazer com que ele gastasse 300 calorias por treino, a pergunta é, se eu prescrever um treino para ele hoje que ele gasta 300 calorias em 35 minutos, eu preciso levar esse treino até 1 hora? É provável que não. Então eu poderia fazer correções de volume em termos de tempo de aula, baseado na meta em gasto calórico. Portanto, é importante aprender isso, é importante discutir isso e é importante avançar no conhecimento. E se você quer saber mais sobre esse assunto aqui, na descrição do vídeo tem um link, clica aí e vamos juntos fazer a diferença. Um grande abraço a todos e sucesso!